Eu trouxe uma palavra nessa noite. Durante esses dias, Deus tem falado realmente comigo sobre isso. E eu queria pedir para que você abra a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Amém? Sabe, irmãos, esses dias, de vez em quando eu sento na porta de casa, de tardezinha, eu moro ali perto do Ibirapuera. E bem de tardezinha passa aquela quantidade de pássaros voando, porque ainda tem muita mata ali ainda, então eles vivem ali. E tem um pássaro que eu admiro demais, que é a garça. Meu Deus, a garça é muito linda. E olhe que todos os dias eu me encontro com a garça, eu vou passando e vejo a bichinha bem quietinha. E eu olho para essa ave, rapaz, eu vejo tanta perfeição nessa ave. Vocês já prestaram atenção? Que quando você vai passar por perto dela, ela fica paralisada, né? É uma maneira dela se proteger, uma maneira dela reagir, né? Então ela fica ali, parecendo uma estátua, né? Parecendo assim, tipo algo assim, um bibelô, né? E esses dias eu passei e fiquei pensando sobre isso, fiquei olhando para aquela garça. Vocês sabem que a garça, ela se alimenta no mangue, não é verdade? O mangue, ele é bem sujo, né? O mangue é aquela lama, né? E tudo mais. E é incrível, a garça, ela se alimenta no mangue. Apesar de que, aqui para onde eu moro, já está tudo, se tinha mangue foi tudo destruído, mas mesmo assim, aonde ela se alimenta, ela não se contamina. Você vê que ela se alimenta e é todo o tempo limpinha, né? O biquinho limpinho, bem branquinha, né? E ela não se deixa contaminar com a sujeira. Isso é incrível. No dia que você vê uma garça suja, ela está doente, não é verdade? Quando você vê uma garça toda sujinha, é porque ela não está bem, ela está doente, né? E eu fiquei admirando, pensando sobre isso. E ela, dentro do mangue, ela caminha sobre o mangue e pega aquele alimento dela. Ela não se suja. Assim, eu vejo na nossa vida. A gente precisa andar nesse mundo, mas nos preservando. Nos preservando das coisas que esse mundo oferece. A nossa vida nesse mundo, ela nos conduz aí ao pecado. E quando nós colocamos a nossa vida olhando para as coisas que esse mundo oferece, automaticamente nós vamos ficar doentes. Doentes, e nós precisamos de um médico. E eu creio, e eu tenho a certeza de que Jesus é o nosso mestre, é o nosso médico, aquele que pode todas as coisas. Amém? Nós precisamos realmente viver nesse mundo, porque estamos aqui. A nossa pátria não é daqui, a nossa pátria é do céu. Amém? Nós estamos aqui por um momento, para fazer algo que Deus nos colocou a fazer. Mas nós não podemos nos contaminar. Precisamos viver, nos alimentar naturalmente, mas não nos contaminar como a garça. Amém? E em Hebreus 12, de 1 a 2 nos fala: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o consumador da minha fé e da sua fé. É Ele em que nos fortalece. É Ele em que precisamos olhar. Você sabe que, e hoje, se eu pudesse dar um título a essa palavra,
seria deixando a sujeira de lado. Nós precisamos realmente deixar a sujeira do pecado de lado. Amém? E aqui em Marcos 1, capítulo 1, do verso 40 a 45, nos fala: E veio a ele um leproso que de joelhos lhe rogava, dizendo: Se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero ser limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu, dizendo: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Verso 45. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente nas cidades, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todos os lugares, de todos os lados, iam ter com ele. Amém? Você sabe que o contexto dessa palavra diz que Jesus, ele tinha feito muitos milagres anteriormente. Mas o contexto dessa palavra diz que Jesus estava orando. Ele estava deitado numa casa, na casa de Simão, e ali ele acordou de madrugada e procurou um lugar deserto e foi orar. Os seus discípulos foram atrás dele, estavam procurando ele por todos os lugares, até que de repente Simão achou e disse: Senhor, nós estávamos te procurando, todo mundo está preocupado contigo, Senhor. Você vê que aqui Jesus podia entrar em todas as cidades, amém? Ele podia entrar em todos os lugares, ele pregava nas sinagogas, e de repente ele olha e diz: olha, Simão, vamos atravessar para o outro lado, e vamos a aquelas vilazinhas, aquelas cidades vizinhas aqui perto, aqueles vilarejos, né? Porque na verdade eu vim foi para pregar o Evangelho, eu vim trazer as boas novas. E de repente ele está pregando, e esse leproso chega para ele. Você sabe que isso me tocou profundamente. Aqui, dentro dos 4 evangelhos, só 2 lugares, só há 2 relatos de cura de leproso. 2 relatos. O primeiro é quando Jesus cura os 10 leprosos, né, em Samaria, e dizem para ele: olha, vai, mostra-te ao sacerdote e faz o que tem que ser feito segundo a lei de Moisés. Os 10 saem, mas a Bíblia fala que somente um voltou para agradecer, e mesmo esse era samaritano. O segundo relato sobre a cura de um leproso está aqui nos 3 evangelhos, que é Marcos, Mateus e Lucas. Amém? Marcos, o evangelho de Marcos, ele mostra Jesus como Deus, o Todo-Poderoso. É por isso que me chamou a atenção o evangelho de Marcos. Quando ele relata essa cura desse leproso, Marcos quer demonstrar aos romanos que Jesus, ele tem todo o poder, que Jesus, ele está sobre todos e sobre tudo, que Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele pode limpar, ele pode purificar, ele pode fazer o que ele quiser. É isso que Marcos relata, e isso me chamou a atenção, porque nós não servimos um Deus que não possa fazer nada. O nosso Deus, ele não é limitado, irmãos. O nosso Deus, ele é ilimitado. Ele pode fazer todas as coisas, até mesmo o impossível, até mesmo aquilo que nós não entendemos, ele pode fazer. Porque nós servimos a um Deus vivo, e ele está aqui, nesse momento. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus?
Ele está aqui, Jesus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. E é Ele que vai falar a cada um de nós, a cada coração que está aqui nessa noite, amém? E dentro desse texto, eu tirei aqui alguns pontos fundamentais, para que possamos realmente entender e esmiuçar essa palavra nessa noite, amém? E um deles, o primeiro ponto é desejar ficar limpo. Eu quero que você diga para o seu vizinho aí, desejar ficar limpo. Diga para o seu vizinho do lado esquerdo, diga para o seu vizinho do lado direito, desejar ser limpo. Eu quero desejar me tornar limpo. Eu quero ser limpo, amém? E no verso 40 ele fala, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Você viu o que esse cara fez? Se quiseres, você pode purificar-me. O primeiro ponto que me chamou a atenção é que ele se aproximou de Jesus. Esse leproso se aproximou de Jesus. Vocês sabem que onde Jesus andava, a multidão estava ao seu redor. Como um leproso podia se aproximar de Jesus? Naquela época, as pessoas que eram leprosas, elas eram separadas das pessoas. Eles usavam um sininho no pescoço. Quando eles iam entrando onde tinha muitas pessoas, o sininho batia, plim, 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 plim. E as pessoas olhavam e gritavam, leproso, leproso, leproso. Porque a lei naquela época era de Moisés. Aquele que tocar em uma pessoa leprosa se tornaria impuro, sujo, imundo. E o que me deixou, o que me tocou nisso, foi que ele se aproximou de Jesus, aquele leproso. Você sabe que esse homem ele não poderia se aproximar de Jesus. Ele não poderia se aproximar de nenhuma outra pessoa, porque a lei naquela época dizia isso. Eles eram totalmente separados, considerados pessoas imundas e sujas, pessoas com pecado muito grande. Quando alguém naquela época tinha lepra, é porque ele estava com pecados acima de todas as coisas. Então Deus tinha castigado eles, aquela pessoa, amém? E esse relato, e sobre isso está lá em Levítico capítulo 13 e 14, depois você olha na sua Bíblia, amém? O segundo ponto que eu vejo aqui é fé. Esse homem, ele tinha muita fé. Por quê? Olha o que fala no verso 40, na segunda parte. Se quiseres, pode purificar-me. Você sabe que ele não pediu para ser curado. Ele não pediu para ser curado. Ele disse, tu podes me purificar. Qualquer pessoa que está doente, a primeira coisa que pede é assim, me cura dessa doença. Eu estou ruim. Eu não estou, está difícil para mim, né? A primeira coisa que você pede para Deus. Mas ele pediu, purifica-me, me limpa. Isso também me chamou a atenção. Eu quero, Senhor, que o Senhor me deixe limpo, puro. Meus irmãos, eu acredito que esse homem ele estava totalmente desesperado. Eu acredito realmente nisso. Esse homem, ele estava distante da sua família, ele estava distante dos seus amigos, dos seus familiares. Ele estava se sentindo só. Naquela época, essas pessoas eram discriminadas, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam nessa noite que uma pessoa leprosa era algo muito difícil. Ela tinha uma aparência horrível, uma aparência muito ruim. Essa pessoa começava a cair, começava a se apodrecer vivo. Então era uma aparência muito ruim, era muito feio. Até os parentes separavam, não queria de jeito nenhum contato com essas pessoas. Eu quero que vocês pensem realmente nisso. Esse homem, ele estava sozinho. Mas também eu acredito que ele devia ter sabido de quem era Jesus. Eu acredito. Alguns testemunhos, eu acredito até que ele possa ter visto, ter sabido desses 10 leprosos que tinham sido curados. Ele disse, a minha única esperança é Jesus. Mas como chegar até Jesus? Se
eu não posso entrar na cidade? Como chegar até Jesus, se eu não posso sequer chegar perto das pessoas? Você sabe quantos de nós está todo dia procurando chegar perto de Jesus e não consegue? Tem muitas pessoas, meus irmãos, aí desesperados na rua, não conhecem Jesus e estão totalmente desesperados por algo. Eles não sabem quem, mas desesperados por Jesus. E onde nós estamos aqui nesse mundo? O que estamos fazendo? O que a gente está fazendo nesse mundo? Qual é a nossa obrigação? Ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Essa é a nossa obrigação. E quantos estão procurando algo a se apoiar, mas não sabem quem, a quem e o que? E onde está os grupos de crescimento? Onde está as pessoas que fazem parte do grupo de crescimento, que nós convidam, até mesmo o teu vizinho, um parente teu? Amém? Jesus, saiba que Jesus, Ele quer tornar todos nós limpos. Naquela época, o leproso, ele era considerado como uma pessoa com muitos pecados. Amém? Trazendo para os dias de hoje, quantos de nós tem se perdido de Jesus, com tantos pecados cometendo no seu dia a dia? Quantos de nós tem lutado para tentar nos livrar de algumas coisas que não conseguimos? Meus irmãos, tem coisas que para mim é muito fácil. Para mim foi fácil de parar de beber, foi fácil. Mas para muitos não é fácil, é muito difícil. Muito difícil. E esses realmente precisam de um toque de Jesus na sua vida. Eles precisam já chegar a Jesus para que Jesus o toque. Quantos de nós conhecemos alguém que está destruindo a sua vida por usar tanta droga? E eu tenho certeza que alguns aqui conhecem alguns que usam drogas e não conseguem se livrar disso. Não conseguem de maneira alguma. Então o que é fácil para mim pode ser difícil para você. Não é verdade? O importante, meus irmãos, é que nós, como homens e mulheres de Deus, possamos apresentar Jesus para essas pessoas. Esse homem ouviu falar de Jesus e ele viu que a única esperança era Jesus na vida dele. Jesus, ele veio para pagar o preço de cruz, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele veio para dar vida a todos nós. Ele veio para dar vida à humanidade. E isso faz parte do nosso trabalho aqui na terra. Amém? O terceiro, você precisa permitir que Jesus o toque. E isso me deixou também abismado com o que Jesus faz com esse leproso. No verso 41 fala: cheio de compaixão, Jesus estende a mão, tocou nele e disse: quero, sejas purificado. Vocês lembram o que eles disseram quando chegou para Jesus? Senhor, se tu queres, tu podes me purificar, tu podes me limpar. Você vê que ele chegou e disse assim: Senhor, se tu queres. Você sabe o que Jesus disse? Quero, sejas purificado. A Bíblia fala que Jesus, ele sentiu uma compaixão tão grande por esse homem. Meus irmãos, tem pessoas que acham que compaixão é pena. Compaixão não é pena, irmãos. Compaixão não é pena. A compaixão, ela é algo que vem de dentro da pessoa, do seu íntimo, do seu interior. Aquilo dói. A compaixão, ela dói por fazer algo por aquele alguém. Ele sente dores por aquele alguém. E cheio de compaixão, Jesus falou para ele: quero, seja limpo. Primeiro ponto, Jesus, ele ficou compadecido dele. Compaixão significa, é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem.
suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Jesus, ele sentiu uma forte emoção que vinha do seu próprio íntimo, de dentro de si. O segundo ponto, Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. Mais uma vez, Jesus não poderia ter feito isso, porque ele era uma pessoa impura. É como se Jesus dissesse assim: olha, ei, eu vou tomar o teu pecado. Eu vou tomar o teu pecado e vou levar sobre mim, para que todos sejam salvos. É como se fosse naquele episódio de João Batista, quando ele estava batizando. Vocês lembram qual era o batismo de João Batista? Era pelo arrependimento, amém? Arrependimento. Venham se batizar e se arrependam do que vocês fizeram, e tenham uma nova vida. Jesus, ele tinha que se arrepender de alguma coisa? Jesus não tinha que se arrepender de nada, meu irmão. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele se colocou igual a um pecador. Ele não tinha pecado, mas ele se colocou como um pecador, por você e por mim. O reino de Deus é dessa forma, é o contrário das coisas do mundo. Terceiro ponto, Jesus disse: seja purificado. E ele imediatamente ficou purificado. Você sabe como o pastor Emerson falou, né, sobre Naamã? Naamã era um grande homem, né, um grande comandante do rei da Síria, um grande guerreiro, e ele era leproso. Ele pegou eu acredito que seja uma pré-adolescente, israelita, e levou para sua casa. E lá ela chegou, viu ele daquela forma e disse: olha, lá em Israel tem um homem que pode te curar, um homem de Deus, ele pode te curar. Naamã viu aquilo e foi falar com o seu senhor, com o seu rei, e lá ele enviou Naamã a Israel. Mandou uma carta para o rei, dizendo: olha, eu vou te mandando os presentes, cura esse meu servo aí. Quando ele chegou, que leu a carta, o rei olhou e disse, a Bíblia diz que ele rasgou toda a sua veste, e gritou e disse: quem sou eu para ser Deus? Quem sou eu para ser Deus? Para curar ou purificar alguém? Esse homem, ele está procurando um motivo para termos uma discórdia e guerrearmos. Você sabe o que Eliseu... Aí, alguns tempos depois, Eliseu soube e foi lá e perguntou para o rei: Senhor, por que o senhor rasgou as suas vestes? Porque aquilo era algo muito sério. Um rei rasgar suas vestes era algo que era algum problema que ele tinha muito grande, que ele precisava resolver. Então ele chegou e falou tudo para ele: então manda esse rapaz lá comigo. Não foi exatamente dessa mesma palavra do que eu estou falando para vocês, mas foi esse intuito. Olha, mande esse rapaz lá comigo. A Bíblia diz que quando ele foi chegando, Eliseu enviou o seu servo e disse: olha, o meu senhor disse para você mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Esse cara ficou muito aborrecido. Eu sou um homem de poder, eu sou um homem que tem autoridade. Quer dizer que ele manda um servo dele falar comigo. Ele dá a volta e ia voltando lá para a Síria. De repente um servo dele chegou e disse: Senhor, se ele tivesse te mandado fazer algo bem difícil, o senhor faria? Ele disse: sim. Então por que o senhor não faz uma coisa tão fácil? É como quem dissesse assim: rapaz, vai lá, tu não tem nada a perder. Se tu mergulhar, se não ficar bom, tem a perder o quê? E ele logo comparou o rio Jordão com o rio lá da Síria, que era muito melhor do que o Jordão, né? E a Bíblia diz que a pele dele ficou tão limpa como a pele de uma criança. Amém? Deus quer fazer isso com você, retirar o teu pecado. Você não precisa mergulhar no rio Jordão, você só precisa dizer: Senhor, me toca, deixe Jesus te tocar, deixe Jesus tocar na tua vida, para que o pecado que você tem lutado para tirar da tua vida, ele possa ser retirado imediatamente. Quando Jesus tocou naquele leproso, ele foi curado imediatamente. Amém?
O quarto ponto. Fique atento à advertência. Fale para o seu vizinho aí. Ei, fica aí atento às advertências do Senhor. Fica atento aí, porque o Senhor ele vai falar contigo. Amém? O verso 43 fala: em seguida Jesus despediu e conservera a advertência. Jesus ele sabia que esse homem ele não ia obedecê-lo. Por isso ele chamou a atenção mais duro com esse cara. Ele foi duro com ele. Olha, não fala nada não. Fala nada disso para ninguém não. Ele ordenou que ele não falasse nada. Jesus ele não queria publicidade, meus irmãos. Ele não queria publicidade. A única coisa que ele queria, como eu falei no contexto, era pregar o evangelho, as boas novas. E as curas e os milagres viriam como consequência dessas pregações. Jesus queria entrar na sinagoga, pregar o evangelho, o evangelho do novo reino de Deus, e as pessoas ali dentro serem curadas, serem purificadas, serem limpas. Era isso que Jesus queria. Jesus não queria somente curar, ele queria pregar o reino de Deus. Amém? E é o que nós devemos fazer, pregar o reino de Deus. Mas aquele homem, ele desobedeceu ao Senhor. Eu quero te dizer que quando você for fazer algo, mentir para alguém, eu quero te dizer que o Espírito Santo vai falar contigo. Não minta. E olha, não desobedeça, não minta mesmo. Quando você vê o Espírito Santo dizer assim, olha, não me engane. Ei, não engana não, obedece. Cuidado com as advertências que o Espírito Santo faz a você. Quando você for adulterar, não adultera. O Espírito Santo vai falar ao teu coração, não adultera. Você sabe por quê? Porque é uma advertência. E essa advertência pode te levar a um pecado gravíssimo. E o Espírito Santo está te advertindo, dizendo, ei, não peca, não faz isso, não faz aquilo. Não faz isso não, rapaz. Todas as vezes eu tenho a certeza que cada um daqueles que estão aqui, que tem o Espírito Santo de Deus, ouve no momento muito antes de cometer o erro, o pecado, o Espírito fala no seu coração. Então, cuidado com as advertências. Amém? O quinto, obedeça a Jesus. Meu Deus, obedeça a Jesus. No verso 44 e 45 ele fala, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Vocês lembram do problema que Miriam teve, irmã de Moisés? Miriam ficou leprosa. Ela entrou em desacordo com Moisés, porque Moisés se casou com uma mulher etíope. E ela não concordou com isso, e ela e Arão foram contra Moisés. De repente, eles estavam os três na tenda, e Deus veio como fumaça, e falou, a quem eu levanto como profeta, eu não tenho direito de me revelar a ele com os sonhos, por sonhos? Eu não tenho direito de me revelar a ele por palavras, eu não tenho por sonhos, eu não tenho direito disso? Porventura, o profeta não foi eu quem eu levantei? A Bíblia fala que o Senhor saiu imediatamente daquele lugar. Quando a fumaça sumiu, Miriam estava leprosa. Você sabe que Arão chorou e pediu a Moisés, Senhor, intercede ao Todo-Poderoso, para que a nossa irmã se cure e nos perdoe. A Bíblia diz que Moisés, o homem mais manso que a Bíblia já teve, que a Bíblia nos ensina e nos fala, chegou diante de Deus e pediu, intercedeu por Miriam.
A Bíblia diz que Deus disse para ele: olha, manda ela ficar fora do arraial durante 7 dias, e depois traz ela de volta. A Bíblia diz que ela foi curada. Amém? Por uma desobediência. E isso aqui está lá também em Números 12. Depois você veja lá, você procura saber. Amém? Um outro relato é do rei Uzias. O rei Uzias entrou no templo para sacrificar. E a Bíblia diz que só quem sacrificava era o sacerdote. E ele começou a sacrificar. O que aconteceu com ele? Ele ficou leproso. A Bíblia diz que ele, o sacerdote, quando viu ele leproso, apareceu uma ferida na testa dele. Imediatamente o sacerdote o tirou dali daquele lugar e colocou numa casa longe das pessoas, e ele morreu só. Uma morte triste. Por quê, meus irmãos? Desobediência. Nós precisamos compreender que a obediência, ela gera bênção. A obediência, ela traz sobre a nossa vida as bênçãos de Deus. Por mais que você veja na obediência algumas coisas que você precisa obedecer, que isso não é legal para você, mas continue obedecendo. Se Deus diz para você: não minta, não minta. Não minta mesmo. Mas se eu não mentir, eu vou pegar um prejuízo. Pega o prejuízo, porque é melhor estar debaixo da bênção do que da maldição. Amém? Você sabe que naquela época, em Levítico 13, fala que quando alguém ficava limpo, essa pessoa que tinha ficado limpo da lepra, ele tinha que levar 2 pombos, um pau de cedro, um carmesim e o isopo. Ele pegava aquela ave, a pomba, ali sacrificava, colocava o sangue dentro de uma vasilha e aspergia 7 vezes naquela pessoa. Soltava outra pomba e aquela pessoa poderia conviver normalmente no meio da população, no meio das pessoas. Era isso a lei. Era isso que Jesus queria que aquele homem fizesse. Exatamente isso. Amém? Jesus pediu para aquele homem fazer isso, porque naquela época, existia uma profecia de que o Messias estava chegando. O Messias, o Filho de Deus, estava chegando. Então, Jesus, ele estava ali na época de Levíticos ainda. As leis de Levíticos estavam sendo aplicadas, porque nós estamos debaixo da graça, na lei debaixo da graça hoje, mas depois que Jesus, depois que veio o Pentecoste, né? Aí nós vivemos hoje debaixo da graça, mas naquela época não, ele precisaria provar aos sacerdotes o que ele fazia e para que ele veio. Amém? Eu quero que vocês compreendam aqui o que era a lei e o que Jesus tinha que fazer, e o porquê da obediência daquele homem. Porque no final de tudo você vai ver como ele atravancou o ministério de Jesus, esse homem. Amém? E ele queria que aquele homem fosse um testemunho vivo de Jesus, que Jesus era o Messias. Se aquele homem faz o que Jesus disse, todo mundo conhecia aquele homem. Ali era uma aldeia e todos se conheciam. Se esse homem chega diante do sacerdote e se coloca lá com o que ele tinha que levar para provar para as pessoas, para ele poder conviver normalmente no meio das pessoas, aquele sacerdote ia olhar e dizer: ei, quem fez isso contigo? Foi Jesus. E ele começaria a pensar e começaria a entender que Jesus era o Messias, que ele era o Messias, porque eles entendiam que só quem podia purificar alguém era Deus. Só quem podia deixar alguém limpo da lepra era Deus. Só quem podia ressuscitar alguém era Deus. Era isso que ele entendia. Então, meus irmãos, o que Jesus queria? Somente um testemunho daquele homem. Mas aquele homem, ele fez completamente diferente do que Jesus queria que ele fizesse. E você sabe o que aconteceu?
por desobediência dele, ele travou o ministério de Jesus. Antes Jesus, ele podia entrar em todas as cidades e sinagogas e pregar o evangelho. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, não desobedeça a Deus. Não atrapalhe a Deus. Não faça profecias que não vêm do Espírito, porque você vai atrapalhar as pessoas. Não faça. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, deixe Jesus cuidar de você. Deixe Jesus tirar da sua vida esse pecado que está tão difícil de tirar. Hoje não existe nada impossível para Jesus. Creia e tenha certeza que Ele ainda age até hoje. E eu tenho muitos testemunhos do que Jesus fez na minha vida. Amém? Esse homem, na verdade, ele travou o ministério de Jesus. E eu concluo nessa noite que você precisa realmente querer, ter fé, deixar que Jesus toque você. Você deseja e que você obedeça incondicionalmente a Jesus durante toda a sua vida nessa terra. Porque se você vive nessa terra e diz que é um servo do Senhor e não o obedece, e não obedece o seu espírito, eu quero te dizer que você vai fazer igual a este homem, vai atrapalhar o ministério de Jesus. Eu sei que Jesus morreu numa cruz, Ele tinha que morrer numa cruz. Ele tinha que morrer numa cruz. Ele precisava fazer isso por mim e por você, porque nós não conseguimos fazer isso. Jesus, Ele nos deu um caminho de liberdade. Jesus, Ele nos deu um caminho para chegar ao Pai, para ter um relacionamento de novo com o Pai. Jesus, Ele nos deu isso. Mas eu quero dizer para vocês, não trave o ministério do Senhor na terra. Continue pregando o Evangelho, continue falando de Jesus para as pessoas, e não deixe o pecado tomar de conta da sua vida. Amém? Não deixe, porque isso é que vai travar Jesus, isso é que vai travar você, e você não vai deixar Jesus te usar. E eu acho que a maior alegria de um servo é ser usado pelo Senhor. É o sonho de um servo, ele olhar para trás e dizer: meu Deus, como o Senhor fez na minha vida, olha o que aconteceu, eu não pensava que isso poderia acontecer. Amém? Vamos ficar de pé? Meus irmãos, eu acredito que Jesus não somente tocou naquele leproso, mas eu acredito que Jesus o abraçou. Eu acredito que Jesus deu um abraço tão gostoso naquele homem, e a santidade dele fez aquele homem ficar limpo. Você sabe que muitas vezes, muitas pessoas precisam de um abraço. E a Bíblia diz que nós somos cristãos, nós somos cristos, pequenos cristos na terra. Semana passada, nós estávamos aqui, os pastores e as pastoras, e tinha um rapaz que chorava muito. E esse rapaz, ele precisava de um abraço paterno. Às vezes, o único abraço que você der vai fazer diferença na vida de alguém. Esse homem, ele chorou tanto nos meus braços, que a minha camisa ficou toda molhada. Esse homem, ele gritava. Eu dizia para ele que só existia um pai verdadeiro, que era Deus, e esse era pai dele. Ele nunca o deixaria só, ele sempre estaria junto dele. Ele poderia abrir o coração e falar para Deus, porque ele estaria ali do lado dele sempre, sempre. Eu disse para ele: nunca deixe de falar com Deus, porque Ele é o teu Pai, único Pai, o Pai verdadeiro, e que tem um amor ágape, único, um amor perfeito,
E esse amor é o que vai fazer mudança na minha vida e na sua vida. Compreenda, meus irmãos, que sem Deus nós não podemos fazer nada. Amém? Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Jesus, eu oro, Deus, nessa noite, Senhor, te pedindo, Senhor, para que o Senhor toque a cada um daqueles que estão aqui, Senhor. Cada uma pessoa que está aqui nessa noite. Eu acredito muito, Deus, que o Senhor, Ele trouxe essa palavra aos nossos corações, não porque temos essa doença, claro que não, mas porque o pecado, ele consome a nossa vida e a nossa intimidade com o Senhor. O pecado, ele nos afasta do Senhor. E nessa noite, Senhor, nós queremos que o Senhor nos toque. Que o Senhor nos toque. E que o Senhor retire de nós todas as coisas que nos atrapalham. Que possamos, Deus, correr rumo com os olhos fitados no Senhor Jesus. E que não possamos, Deus, olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Que possamos, Deus, permanecer nesse caminho, que é, Senhor, de buscar a Tua presença, que é, Senhor, de buscar, Senhor, um relacionamento com o Senhor. Todas as nossas necessidades, Senhor, o Senhor já as conhece. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, aquelas vezes que nós não conseguimos nos livrar. O Senhor pode fazer isso nessa noite. E eu oro, Deus, colocando cada um dos nossos irmãos aqui nesse lugar, Senhor, colocando cada petição, Senhor, diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha, Deus, a nos livrar, Senhor, e não nos fazer, Senhor, nos tornarmos, Senhor, pedra de tropeço, Pai. Nós queremos, Senhor, ser Cristos nessa terra. Nós queremos pregar o Teu Evangelho. É isso que nós precisamos, pregar o Evangelho do Senhor, para que as pessoas conheçam o reino de Deus, para que o Senhor conheça e tenha intimidade com o Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Precisamos ter intimidade com o Senhor. É isso, Deus, que nós queremos, Senhor, nessa noite. Precisamos do Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, Senhor. Nós não podemos andar nesse mundo tenebroso sem o Senhor. E é por isso, Deus, que eu te peço nessa noite, Senhor, nos livra, Senhor, das pedras de tropeço, Senhor, para que possamos, Senhor, perseguir, andar nos caminhos do Senhor, andar, Senhor, nessa maratona, Senhor, que é receber o nosso prêmio final, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro nessa noite, Senhor, e te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a permanecer, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.